Oi, meus amigos, mais uma vez, então nós estamos aqui hoje para trazer um assunto assim bem gostoso para a gente viver esse momento. A aula que a gente teve hoje, afinal, foi sobre como a gente vai mentalizar. Eu já falei para vocês sobre meditação, como é que é uma meditação. Mas assim a gente vai falar muitas vezes porque são tudo terapias alternativas, integrativas e complementares que a gente já trouxe para vocês. Então hoje a gente também estudou um pouco sobre como mentalizar a, algum objetivo na vida, como é que a gente faz para mentalizar e tornar isso realidade. Então, não deixa de ser uma meditação. A meditação, vocês chegam a ouvir a música de fundo. Estão ouvindo, né? Então, a gente põe uma musiquinha de fundo e começa, e se quiser fechar os olhos, tudo pode fechar. Então, como é que a gente vai fazer? Para mentalizar alguma coisa que a gente quer alcançar, a gente vai ter que começar assim, olha, por exemplo, uma pessoa quando ela vai criar um prédio, assim, uma obra muito grande, primeiro ela imaginou, ela criou ela dentro da cabeça dela. Ela ficou pensando assim, como é que eu vou fazer? Ela ficou imaginando dentro da consciência dela, dentro da cabeça dela, ela imaginou como é que ela queria que aquela obra fosse. Então ela fez, tipo assim, uma planta, um desenho de como ela queria que fosse. E isso aí às vezes até pode demorar um pouquinho, mas a gente consegue sim, consegue mentalizar. E nós, assim, falando das terapias da saúde principalmente, a gente consegue mentalizar a cura, a melhora da dor num determinado local do nosso corpo, fazendo a meditação, fazendo a mentalização, imaginando como aquilo está acontecendo no nosso corpo. A gente também trouxe uns dois, uns dois exemplos assim para a gente fazer em casa tranquilamente, para ver como é tudo verdade que isso acontece conosco, né? Então olha só, o desejo da gente conseguir alguma coisa, da gente chegar em algum lugar, da gente atingir uma meta, ele tem que começar na nossa consciência, gente. Na nossa consciência. E é tudo dentro de nós que acontece isso na nossa mente. A gente se liga e fica imaginando, a gente fica criando aquilo vai iniciar dentro da nossa cabeça, não tem que pensar, precisar fechar os olhos, precisar meditar sobre aquilo, se ligar naquilo e dizer, eu vou conseguir, é assim, eu tenho que atingir esse objetivo, eu vou atingir, e todo dia ficar mentalizando direto aquilo ali, criar aquilo dentro de nós, que com certeza ele vai abrir a mentalização assim, ela abre portas para a vida, para a gente conseguir atingir aquilo que a gente quer na vida. Claro que eu não vou parar assim, lá na minha cama, me deitar lá e começar a mentalizar assim, eu quero ser rico, eu quero ficar rico e ficar só lá dormindo. Não funciona, né? A gente tem que imaginar assim, eu quero ficar rico, mas para que eu tinha que começar como? O que eu quero atingir na minha vida para conseguir ser rico, para conseguir atingir tal coisa? Eu tenho que me mexer, eu tenho que levantar de lá, né? Eu tenho que buscar as coisas. Então, gente, olha só aqui. Olha que lindo que é isso, né? A gente tem que... Muitas pessoas dizem assim, que a gente não pode se manter, colocar uma ideia fixa na nossa cabeça. Colocar assim, não, eu quero buscar não sei o quê. Não, mas na verdade, o mais correto que tem é a gente criar uma ideia fixa daquilo que eu quero atingir. Por exemplo, assim, eu quero conseguir comprar uma casa, assim, eu desenhei ela aqui na minha cabeça. Eu vou realmente, é importante a gente fazer uma ideia fixa daquilo, fixar aquilo ali e já imaginar. E logicamente que a vida vai correndo junto, né? A gente vai se ligar naquilo
e pode imaginar cores para aquilo lá. Por exemplo, assim, se for para atingir um objetivo, e se eu tiver doendo numa parte do meu corpo, por exemplo, eu vou mentalizar a melhora daquela dor. E vocês podem ver, todas as terapias que a gente já falou, todas elas, uma é uma continuação da outra, todas elas têm uma a ver com a outra. Então imaginem a cor. Por exemplo, assim, se eu pegar as minhas mãos, eu colocar assim, tranquilamente, eu sozinha, eu coloquei as mãos, eu larguei lá em cima, eu posso fazer sentada, isso, largar em cima do meu joelho, ou largar em cima de uma mesa, assim, e eu vou mentalizar, vamos que eu tenha, vocês podem fazer esse teste assim, vocês coloquem as mãos em cima do joelho, ou em cima de uma mesa, senta tranquilamente assim, pode fechar os olhos, fecha os olhos e fica imaginando assim, escolhe uma das mãos, eu vou escolher a mão esquerda, por exemplo, eu vou me ligar nela, vou pensar assim, vou imaginar, primeiro, eu vou imaginar assim, uma cor, um alaranjado, agora aqui já entra a cromoterapia, que são as cores, né? Eu imagino um alaranjado bem forte assim, que ele vai, é como se ele fosse dar vida, ele vai dar uma hiperemia, ele vai vermelhar a minha mão. Ele vai, como se fosse levar mais sangue para essa mão aí. Então eu vou ficar ligada assim, ó. Eu vou ligar na minha mão e vou ficar imaginando ela recebendo uma cor alaranjada bem forte. Essa mão que eu estou falando, por exemplo, a minha mão esquerda. Eu estou imaginando uma cor muito forte assim, que ela está levando sangue. Aí eu vou fazer uma vez, duas vezes, e depois vocês vão ver, depois de um tempo, vocês vão olhar para a mão de vocês, ela vai estar mais vermelhinha que a outra. Isso funciona com todo o nosso corpo. Se eu tiver uma dor, por exemplo, no joelho, eu vou me ligar naquela dor ali, a minha mente, a minha consciência vai parar e vai pensar só no meu joelho, vai ficar pensando assim, ó. Por exemplo, eu preciso sedar para não sentir dor naquele local. Então eu vou me ligar assim, essa cor que eu estou usando, esse azul celeste aqui, eu vou imaginar essa cor, o céu, um dia ensolarado, lindo assim, eu vou imaginar essa cor, esse azul celeste aqui, indo em direção ao meu joelho e parando ali. O que vai acontecer, gente? Ele vai aliviar a minha dor, ele vai diminuir minha dor. Então, olhem só, gente, nós vamos continuar falando sobre isso no próximo vídeo, tá bom? Eu já trago de volta isso, tá bom?